Paz do Senhor, querido professor, chegamos na última lição do trimestre e a lição de número 13 vai nos falar sobre fé em meio às tempestades. Essa aventura de Paulo está em Atos capítulo 27. Meu desejo é que você, professor, tenha conseguido alcançar o objetivo de cada lição sobre as aventuras de um grande missionário. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal @EBDKids, resumindo a EBD. Inscreva-se no canal, curte, comente e compartilhe a palavra de Deus. Quando você compartilha as pré-aulas aqui do canal, você está ajudando a propagar o amor de Deus àqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. E para que se faça conhecida a palavra de Deus nos quatro cantos da terra, nós precisamos evangelizar. E essa é uma das formas mais fáceis de você estar cumprindo com o ID do Senhor Jesus, que está em Marcos 15:16, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então compartilhe a palavra de Deus. Vamos ao momento da oração. Querido Deus, te louvamos e agradecemos por mais um fechamento de trimestre. Agradecemos ao Senhor por cada inscrito aqui no canal, por cada professor que tem nos acompanhado nas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical da Revista dos Primários. Pedimos uma bênção especial para a aula de hoje, que nós venhamos fechar com chave de ouro, que o Espírito Santo venha nos inspirar, venha nos encher e que nós possamos praticar no dia a dia todas as histórias vividas por Paulo e aprendidas aqui durante esse trimestre. Nós pedimos uma bênção especial para cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É muito importante que você, professor, ore com sua turma, ore por sua aula, ore por seus alunos e incentive suas crianças a orar na sala. Dê a eles a oportunidade de fazer um pedido específico, de expor ali como foi a sua semana, de colocar a sua necessidade diante da classe. Pois durante a semana pode ter acontecido algo com algum dos seus pequeninos e a oração é que vai fazer com que eles se sintam à vontade, se sintam leve e em paz para assistir a aula. Então, que Deus os abençoe, que você possa iniciar sua aula animado, cheio de alegria e cumprindo com o propósito, com o objetivo que é divulgar a palavra de Deus. Chegamos ao fim do trimestre e com certeza chegamos mais fortalecidos na certeza de que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, como está escrito em Romanos 8:37. Por isso, não tenha medo das tempestades da vida. Enquanto aqui estivermos, haverá dias bons e dias ruins, para justos e injustos. Essa referência está em Mateus 5:45. Mas os que estão em Cristo têm o Consolador todos os dias, garantindo a vitória. João 14:16. Essa é a palavra de Paulo, para que nós venhamos mantermos firmes, independente da circunstância e dos dias bons ou ruins. A vida de Paulo nos ensina que ser fiel a Deus não é sinônimo de estar isento de problemas. É prosseguir na fé, a despeito deles, visando uma pátria maior, a celestial. Hebreus 11, versículo 16. Que em meio às dificuldades, o Senhor te faça lembrar da lição de hoje e de que não importa o naufrágio, as perdas ou adversidades, a vitória te esperando, oh glórias! Que haja o que houver, toda a palavra de Deus sobre a sua vida se cumprirá, segundo a palavra de Deus em Jó, capítulo 42, versículo 2. Glórias a Deus. Além da passagem bíblica base da história de hoje, durante o preparo dessa lição, recomendo reler o capítulo 23 de Atos, onde há informações importantes para alguns acontecimentos que narraremos
aos primários. Seu planejamento para o encerramento do trimestre precisa ser bem elaborado a fim de que tudo corra bem. Se possível, promova uma confraternização com comida, bebida para o final da aula. É importante ter esse momento de confraternização. Na igreja a qual eu faço parte sempre tem, então a gente já faz todo mundo junto com a igreja. Mas se na sua não tiver, é uma oportunidade de você preparar esse momento para os seus alunos. Prepare também o certificado de presença e bom desempenho, modelo disponível na internet, a fim de parabenizar e incentivar a assiduidade dos alunos. Receba-os com alegria, orem juntos, agradecendo pela vida de cada um e preencha o plano de frequência. Eu vou deixar aqui o modelinho aqui do plano de frequência, que todo domingo nós recortamos um selinho, colamos. E aqui também eu quero deixar um modelo de certificado para você confeccionar, imprimir para aquele aluno que foi frequente, que foi destaque, dedicado e comprometido com o ensino da palavra de Deus. Então, está aqui o modelo. Ele é bem interessante e diz assim: este certificado atesta que o aluno, você vai colocar o nome do aluno, concluiu com êxito o terceiro trimestre no período compreendido entre, aí aqui você vai colocar a data da primeira lição e da última. No nosso caso aqui dos primários, a nossa primeira aula foi na data do dia 6 de julho e vai finalizar agora no dia 28. Durante a sua participação, ele demonstrou um notável comprometimento e dedicação, destacando-se pelo empenho exemplar em todas as atividades propostas. Aqui estão os nomes dos professores responsáveis e aí tem uma lacuna aí que é só o professor responsável por aquela turma a assinar. E eu quero deixar também um certificado para aquele aluno que completou a idade de pré-adolescente e vai mudar de classe. Sempre tem uma mudança de classe, um certificado mostrando que o aluno completou a idade, que agora ele vai estar entrando para a classe do pré-adolescente. O certificado diz assim: certificamos que o aluno tal, coloque o nome do aluno, concluiu a escola bíblica infantil, coloque o nome do professor e deixe uma mensagem de incentivo. E aqui tem uma mensagem dizendo assim: você cresceu e agora uma nova etapa começa em sua vida. E eu estou muito feliz por seu progresso. Isso aí. A nova classe receberá um valioso e lindo presente que é você. Foi uma honra ser sua professora. E aí o professor, o responsável por aquela turma, vai assinar e colocar a data. Separe também alguns cânticos relacionados ao assunto da lição e fale com convicção que em todas as circunstâncias da vida, Jesus nos garante a vitória. Glória. Na seção A Arte de Ensinar, a lição vem nos sugerindo a confecção de um barquinho. Treine a dobradura em casa e leve um ventilador para te auxiliar na ministração da história no momento de narrar os fortes ventos. Então é interessante que eu tenho, depois eu vou deixar a foto para você aqui, um ventilador bem bonitinho que eu posso levar para usar na hora dos fortes ventos que vieram na viagem ali de Paulo. Brevemente recapitule com os alunos as aventuras missionárias de Paulo e a fidelidade de Deus em cada desafio enfrentado pelo apóstolo. Incentive-os a também buscarem experiências gloriosas com Deus. Então está aqui, né, o nosso plano de início de aula que você pode estar preparando durante a sua semana para chegar na classe com todos os objetos necessários que serão utilizados na aula. O objetivo da lição: que os primários creiam que com Jesus vencemos todas as tempestades e dificuldades da vida. Você pode citar alguns motivos pelo qual as crianças devem acreditar nisso, dizendo que Jesus é o nosso amigo fiel, ele nunca nos abandona, mesmo quando
temos medo ou passamos por momentos difíceis. Então, assim como ele acalmou a tempestade no mar, escrito aqui em Marcos 4, 35 ao 41, ele também pode acalmar os ventos e os mares agitados do nosso coração. Então, todos nós passamos por dificuldade, por momentos de aflições, mas ele está conosco em todo o tempo. Foi a promessa dele, que ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Amém. E pode também dizer que ele nos dá segurança e paz. Quando confiamos em Jesus, mesmo em meio às dificuldades, sentimos paz, porque sabemos que ele está cuidando de nós. Então, podemos estar vivendo em conflitos, mas com Deus nós sentimos paz, mesmo em meio à guerra. Um outro motivo que você pode dizer, ele está cuidando de nós. Nada é impossível para ele. Os problemas podem aparecer grandes, podem parecer enormes na sua frente. Mas Jesus é maior do que qualquer dos problemas que você estiver enfrentando. Ele é maior de qualquer tempestade. E ele tem poder para transformar tristeza em alegria, medo em coragem e fraqueza em força. Então, diga isso para os seus alunos, mostre que nós precisamos ter essa convicção. E tem também a fé que nos ensina a confiar. Desde pequenos, precisamos aprender que a fé em Jesus nos ajuda a enfrentar os desafios sem desistir, porque sabemos que ele está no controle de tudo, glória a Deus. Então, fazendo um resuminho aqui, Jesus é o único que pode nos proteger, dar esperança e nos ajudar a vencer qualquer dificuldade da vida. Glória a Deus. Leve essas explicações extras ali para a sua classe, dizendo que Deus está conosco em todos os momentos e por isso não devemos temer. E o ponto central diz que com Jesus somos vencedores em todas as coisas. Glória a Deus. Para o ponto central, podemos destacar Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Significa que Deus, ao iniciar um propósito em nossas vidas, tem a garantia de que irá aperfeiçoá-la até o fim. E os crentes devem confiar nessa obra divina. Glória a Deus. Este versículo é um convite à fé e à dependência da força de Deus, reconhecendo que ele nos molda para o seu propósito e que mesmo diante de provações, a obra de transformação espiritual é certa, continuará até o cumprimento total na vinda de Cristo Jesus. Oh glórias, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, o desejo dos nossos corações. Nossa memória em ação diz assim: em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Na versão Almeida Revista Atualizada diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E é importante que você, professor, explicar com mais detalhe e numa linguagem simples que esse versículo nos ensina que apesar das tribulações, angústias, perseguições e outras dificuldades da vida, os cristãos são mais do que vencedores em todas essas coisas por meio do amor de Jesus Cristo, o que lhes garante a vitória completa e a segurança no amor de Deus. E eu sempre deixo aqui uma dica para o memorizando. Oriento fazer a memorização do versículo após a história e a sessão A Arte de Ensinar, a fim de que já tenha em mãos o barquinho e a familiaridade com o ponto central dessa lição. Então, eu deixei a dica aqui do quadro A Arte de Ensinar, que vai ser a confecção de um barquinho para fazer parte da história. E
Como a gente trabalha também com memorizando, então é importante que você deixe para que os alunos memorizem o versículo depois da história. Peça para que cada aluno abra e leia o versículo em sua própria Bíblia e ajude-os a localizarem. Assim como na leitura aos que estão em processo de alfabetização. Então, aquele que conseguir abrir sozinho vai abrir, mas aquele que não sabe, você, professor, vai auxiliar. Leia o versículo completo, explique que são palavras do próprio Paulo aos cristãos de Roma. Então, você vai explicar para eles que essas palavras do nosso Memória em Ação são as próprias palavras do apóstolo Paulo. E na aula de hoje, refletiremos sobre tempestades, que nós podemos passar ou comparar as nossas tempestades com as dificuldades que temos ao longo da vida. Então você, professor, vai citar alguns exemplos do contexto dos próprios alunos ali. E aqui você pode citar desde vida familiar, falar sobre pais separados, dificuldades na aceitação em escola, em grupos, e até de dificuldades no trajeto escolar, como distância e etc. Em círculo, peço para que cada um pense numa dificuldade a qual tem preocupado ou entristecido. Deixe a critério deles se desejam compartilhar ou não do que se trata essa dificuldade que eles pensaram, e você vai orar por essas causas e, por fim, peça que todos levantem o barquinho recitando o versículo bem alto para cada um desses problemas que foram apresentados na classe. Então, vai ficar mais fácil você fazer o memorizando depois do quadro Arte de Ensinar, para que ele já tenha em mãos o barquinho confeccionado e use ali a sua criatividade. O corinho sugerido para a lição de hoje é Fé mais Fé, do Três Palavrinhas. Diz assim o corinho: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não posso agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não posso agradar ao Senhor. Glória a Deus, é um corinho antigo, bem pequenininho, está relacionado com o título da lição, e eu sempre digo, né, que é importante você trazer um hino que fale do tema que você está trabalhando. Ainda nesse corinho diz assim, ó, lá no livro de Hebreus, a Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos, e sem fé é impossível agradar a Deus. Que a nossa vida seja sempre para o seu louvor. E aí volta a cantar o corinho. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não posso agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não posso agradar ao Senhor. Agora, vamos ao projeto missionário. Mas antes, quero convidar você a inscrever-se no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. A missão dessa semana é orar pelo país da Croácia. Todas as vezes que eu trago aqui um país que nós oramos por ele, que é sugerido pela lição, eu trago também um comentário sobre esse país. Então eu te oriento, professor, a levar alguma curiosidade, falar sobre o monumento sugerido pela lição, que é um dos símbolos mais importantes ali desse país. E, enfim, não deixar de passar alguma informação do país para o qual os alunos irão estar orando juntamente com você, professor, na classe. É importante fazer esse breve resumo para que o aluno conheça aquele país pelo qual ele está orando, saiba como é o evangelho nesse país, se é um país que tem liberdade religiosa, ou se é um país onde as pessoas são
perseguidos pelo amor do Evangelho. Então, não deixe de fazer esse resuminho. A Croácia é um país localizado na Europa Central e Sudeste, banhado pelo Mar Adriático e fazendo fronteira com países como a Eslovênia, Hungria, Sérvia, Bósnia, Herzegovina e Montenegro. Sua capital é Zagreb, uma cidade rica em história, cultura e arquitetura. O idioma oficial é o croata, pertencente ao grupo das línguas eslavas do sul. A bandeira da Croácia é formada por 3 faixas horizontais, nas cores vermelho, branco e azul, que representa a tradição eslava, com um brasão croata no centro, um escudo quadriculado em vermelho e branco, com uma coroa de 5 brasões menores. Então, está aqui a imagem da bandeira da Croácia, que você pode estar imprimindo e levando para a sua classe. O monumento sugerido pela lição e de grande importância no país é a Ponte de Maslenica, também chamada de Ponte de Maslenica, localizada na região da Dalmácia. Ela tem valor histórico, estratégico e simbólico, pois conecta regiões separadas pelo mar e foi um ponto crucial durante a Guerra da Independência Croata na década de 1990. Então, são pequenas curiosidades e também são pequenos pontos importantes sobre o que a lição nos sugere referente a esse país. A sua reconstrução representou a união e a resistência do povo croata. E quanto à religião predominante, segundo a pesquisa, cerca de 86% da população é católica romana, sendo o catolicismo uma parte importante da identidade nacional do povo croata. Então, eu sempre trago esse relato sobre a liberdade religiosa no país que a lição sugere. E na Croácia não é proibido falar de Jesus e não existe perseguição aberta contra os cristãos. Pelo contrário, a fé cristã é bastante presente no país, embora, como em outros lugares da Europa, haja desafios ligados ao secularismo e ao afastamento da juventude da fé. Então, está aqui um relato e os pedidos de oração para esse povo, para essa nação, é que nós venhamos orar para que a juventude croata conheça verdadeiramente a Jesus e não se afaste da fé diante do secularismo. Isso é um desafio que quase toda a nação, quase todo lugar precisa de vivenciar e vencer, né? Vencer o secularismo. Ore também pela paz unida e fortalecimento espiritual do povo croata, para que o Evangelho continue sendo luz em toda a nação. Glórias a Deus. Então aqui está um breve relato sobre o nosso ID aqui do canal, que é falar um pouquinho sobre o país sugerido pela lição. E agora então nós vamos para o Explorando a Bíblia. E sempre eu deixo uma dica de ouro aqui para o professor, que mantenha sempre a sua Bíblia aberta, sobre a mesa, use sempre que for ler um versículo de referência, ou quando for apontar a história da lição. Quando a gente lê na Bíblia, a criança precisa saber que a história é verdadeira e você não a inventou. Leia a referência completa se houver tempo hábil. Caso não haja esse tempo, faça apenas um resumo do que se trata a referência bíblica. Então agora nós vamos fazer um resuminho sobre Atos capítulo 27, que relata o naufrágio do navio que levava o apóstolo Paulo a Roma, a partir do seu embarque em Cesareia. Durante a perigosa viagem pelo Mar Adriático, Paulo e os demais prisioneiros enfrentam uma forte tempestade,
Mas Paulo é informado por um anjo de que todos seriam salvos. Paulo dá conselhos à tripulação para a segurança de todos, o que resulta em um naufrágio na ilha de Malta, de onde todos chegam à terra em segurança. Então aqui está um breve resumo, e agora nós vamos então para a história completa. Quem aqui já viajou de avião? Quem já viajou de caminhão? Quem já viajou de navio ou barco? E de ônibus? São perguntas que você, professor, vai fazer para a sua criança e ouvir atentamente as respostas. Pois bem, na época de Paulo não existiam muitos meios de transporte como vemos hoje. Ele viajava muito a pé, de barco ou em animais. Certa vez o missionário Paulo precisou viajar de Cesareia para Roma. Como sabemos, ele estava preso por pregar a palavra de Deus e seria julgado pelo imperador romano, como vemos na figura 13.1. Nessa viagem, Paulo estava sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio. Ele e outros prisioneiros embarcaram e a viagem estava prevista para durar 20 dias. Então, é uma longa viagem, não é mesmo? Bastante tempo de viagem. Mas na embarcação havia 276 pessoas. Além de ser uma viagem longa, existia bastante pessoas ali, entre guardas e prisioneiros e a tripulação. Eles precisavam chegar em segurança ao destino antes do inverno, quando era impossível navegar. Durante a viagem, a embarcação enfrentou fortes ventos. Continuaram navegando pelo litoral da ilha de Creta e aportaram num lugar chamado Bons Portos, onde precisaram ficar por um tempo. Então, devido ali à tempestade, a Bíblia nos conta que eles aportaram nessa cidade e ficaram por algum período ali, esperando o tempo passar, como nós vemos aqui na figura 13.2. Nós vemos Paulo dizendo aos homens: eu estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Então isso foi uma fala de Paulo àqueles homens. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também o risco de perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. E eu imagino que sim, pois afinal Paulo ali era um prisioneiro. E como aquele porto não era bom para passar o inverno, eles decidiram sair dali, mesmo assim, para tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, boa para passar o inverno ali. Então eles não deram ouvido ao que Paulo disse e tentou seguir adiante para outra cidadezinha. Paulo orientou que deveriam tomar cuidado e possivelmente trocar a rota. Porém, não atenderam ao que Paulo disse e continuaram a viagem. Que homens teimosos, não é mesmo? Tempos depois que o navio deixou aquele porto, de repente começou a soprar um vento muito forte, chamado Nordeste. E aqui é interessante você levar o seu ventiladorzinho, confeccionar o seu barquinho para você colocar ele movendo o barquinho. Ele veio da ilha e arrastou o navio com tanta força que não tinha como controlar a direção. O navio balançava de um lado para o outro e você pode fazer o movimento com o barquinho. E no dia seguinte, a tempestade continuava. Então, quando o navio estava quase afundando, foi preciso jogar a carga no mar. Eu me lembrei aqui do missionário Jonas, quando ele tentou fugir, escondendo num barquinho, veio aquela tempestade propositalmente e ele teve que ser atirado no mar, e aí você já conhece a história. Mas durante muitos dias não sabiam se era noite ou dia. Mantenha a sala escura, se possível. Então você vai contracenar ali aquela história.
E assim a maioria perdeu a esperança de chegarem vivos em Roma. Vejam a figura 13.3. Ali passaram dias até que Paulo ficou de pé no meio deles e disse que na noite anterior um anjo do Senhor, do nosso Deus, a quem ele pertencia, apareceu a ele e disse que ninguém morreria. Paulo manteve a sua fé no Senhor Jesus e sabia que seria vencedor diante daquela situação tão difícil. Então essa é a fé, por isso que a nossa lição hoje está falando sobre fé. Que nós precisamos confiar no Senhor, manter a nossa posição, a nossa fé, sabendo que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não mente, a sua palavra é verdadeira e fiel. E a Bíblia nos diz que passaram mais 2 semanas de tempestade, até que certa noite Paulo diz: já faz 14 dias que vocês estão esperando sem comerem nada. Agora comam alguma coisa para poder continuar vivendo, pois eu creio no meu Deus, que ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Essa era a fé de Paulo, é a convicção que ele tinha no Deus que o prometeu. E em seguida, Paulo pegou o pão, deu graça ao Senhor diante de todos. Então, eles se alimentaram e, principalmente, se sentiram encorajados. Nós, como servos de Deus, precisamos encorajar as pessoas que estão à nossa volta diante das situações adversas. A fé de Paulo contagiou outros discipulantes, ajudando-os a serem salvos. Aleluia! É importante reforçar aos alunos o quanto é importante falarmos das maravilhas que Deus tem feito por nós, mostrarmos aos outros a nossa fé e confiança em Deus. É o que eu digo, às vezes vai ter lugares que você vai ter a oportunidade de falar de Deus. E em outros você vai ter a oportunidade de demonstrar com a sua vida. Então nós precisamos de sermos como Paulo. Na manhã seguinte aconteceu como o Senhor revelou a Paulo. Eles finalmente viram uma praia e quando o navio encalhou perto da areia, eles nadaram até a terra firme. Você pode conferir essa cena na figura 13.4. Assim, todos chegaram salvos e são e salvos na ilha de Malta. Glórias a Deus. Querem saber a conclusão da história? Depois de 3 meses na ilha de Malta, é que o navio passou por lá para resgatá-los. Paulo seguiu então para Roma, onde seria julgado por César. Mas isso ia demorar e as autoridades romanas deixaram ele viver em liberdade em Roma até o dia do seu julgamento. Vimos que Paulo passou por muitos perigos em sua viagem de navio de Israel para Roma, mas não deixou de confiar em Deus. E isso é muito importante. Mesmo quando parecia que tudo ia dar errado, parecia que nada estava a seu favor, ele confiou. Quando passamos por dificuldades na vida, às vezes parece que nada vai dar certo. Mas devemos sempre confiar que Deus tem o melhor para nós, para aqueles que confiam nele. Glórias a Deus. Agora nós vamos ao quadro A Arte de Ensinar. No quadro A Arte de Ensinar, vamos fazer um barquinho para navegar junto com Paulo. O que vocês acham? Pergunta seus alunos. Distribua uma folha de sulfite colorida A4 para cada aluno. A sua folha pode ser em sulfite A3, que pode ser maior para proporcionar melhor visualização de cada etapa para as crianças que a seguirão. Então, você vai fazer ali juntamente com ele o seu barquinho. E é importante que você treine previamente em casa e execute junto à classe o passo a passo a seguir. Dobre a folha ao meio, em orientação retrato e desdobre para ficar apenas o vinco. Dobre o vértice direito superior para baixo. Vire o papel, repita a dobra da mesma maneira que a anterior, formando como uma casa. Dobre a base de cima,
uma de cada lado, né? Deixe sempre os vincos bem fortes. Então é bom, importante fazer as dobrinhas e passar ali bem forte para marcar. Agora a sua dobradura aparecerá como um chapéu. Pegue a ponta do chapéu e abra levemente, formando um losango. Pegue o vértice inferior e dobre até o topo. Vire do outro lado e repita a dobradura. Então, esse é o passo a passo para você fazer o barquinho. Agora segure o barquinho pela base ao meio e vá puxando devagar, com muito cuidado para não rasgar, até que abra completamente. Prontinho! O barco está pronto, agora use a imaginação e a criatividade para ensinarem a história e o Memória em Ação de hoje. Glórias a Deus! Eu vou deixar a imagem passo a passo para que você ainda não sabe confeccionar o barquinho. Você vai estar confeccionando aí com o passo a passo, porque seguindo o passo a passo fica bem mais fácil de aprender e também de ensinar o aluno que ainda não sabe como fazer um barquinho. Tenho certeza que a aula vai ser uma diversão. Os alunos gostam quando tem coisas diferentes para serem feitas na hora das aulas. Então, aproveite e use a criatividade. Agora nós vamos corrigir as atividades. Pinte só o meio de transporte que Paulo utilizou para ir de Cesareia a Roma. Aguarde por alguns minutos e corrija com eles a resposta. Você vai colocar aí que é um navio. Atividade número 2. Indique o caminho certo para ajudar Paulo a chegar em terra firme. E aqui está o caminho certo que ajudou Paulo a chegar em terra firme. Você pode estar corrigindo juntamente com eles ou só mostrando o resultado, a resposta certa, para corrigir com aqueles alunos, ver quem acertou, quem errou e aquele que errou corrigir e fazer o percurso certo. A terceira atividade. Encontre 5 diferenças na segunda cena. Aqui estão as cenas, aguarde um momento e corrija com eles. Então, vou deixar aqui também as cenas na sequência correta. Agora nós vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por mais um final de trimestre, por mais essa pré-aula no qual o Senhor nos concedeu, de aprender sobre mais uma aventura de Paulo e também sobre a fé de Paulo, que muito nos inspira e nos serve como exemplo para que nós venhamos, mesmo em meio das nossas dificuldades, nos mantermos firmes sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quero pedir ao Senhor que abençoe a cada professor, a cada aluno, que abençoe a cada inscrito aqui no canal e que o Senhor continue, que o Espírito Santo do Senhor continue inspirando a cada um para manter-se firmes na fé, sabendo que todo trabalho tem uma recompensa. Abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, ore com os seus alunos, agradecendo a oportunidade de aprendermos mais sobre o poder de Jesus por meio da vida de um missionário Paulo. Peça que o Espírito Santo nos ajude a ser perseverantes e corajosos como apóstolo ao levar a sua palavra. Parabenize a todos pelo empenho, entregue o certificado e incentive-os a serem ainda mais assíduos no próximo trimestre. Então, muito obrigado por você que nos acompanhou aqui durante essas 13 aulas. O meu desejo do coração é que o Espírito Santo de Deus continue te fortalecendo, continue os abençoando e que nós estejamos firmes em nome de Jesus no próximo trimestre. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo trimestre que está logo ali. Até lá!